aí, meus amigos e minhas amigas, a paz do Senhor para todos. Gostaria de levar um pouco do teu tempo mostrando uma pregação da minha igreja. Eu espero que você goste. Eu estou com um novo canal no YouTube, nova moderação do meu site. Eu gostaria que você viesse comigo agora para ouvir um pouco sobre a palavra de Deus. Então, vamos lá. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria para mim nesta noite estar aqui com os irmãos para cultuarmos ao Senhor Jesus Cristo. Agradeço primeiramente, meu Deus, por esta oportunidade que a mim foi facultada nesta noite. Também agradeço ao pastor que permitiu e liberou para estar aqui. Também ao nosso irmão Leide, que facultou este convite e pôde chegar até aqui nesta noite. Feliz em ver alguns amigos, o amigo Júnior, que está aqui nesta noite, escolhendo aqui esta congregação, amigo de infância. Agradeço a Deus também por rever meus amigos amigos, irmãos que eu conheci no Amaro, comigo profeta ali, graças a Deus. Nessa feita, sem mais delongas, eu quero convidar todos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 24. Tem um ano. E versículo de número 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Quem encontrou Jesus é bom. Muito bom. Passamos a ler. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava a Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E acontecendo que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um a um, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E eles lhe disseram: que palavras são estas, que caminhando trocai entre vós? Por que estáis tristes? Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e as palavras diante de Deus, e todo o povo, e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Passamos para o versículo de número 30. Versículo de número 30 diz assim: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém. Nesta noite, Deus nos trouxe aqui nesta noite para trazer uma palavra de Deus para a igreja. E o Senhor me direcionava para esse texto, e eu comecei a meditar nesse texto. Um texto que eu acho muito bonito, a forma que Jesus aparece para os discípulos, e o Senhor
aparece de uma maneira que eles não conhecem, não sei se eles estavam muito temerosos, amedrontados, muitos temerosos, outros estavam com medo, desesperados, desenganados. Não sei como estavam eles naquele momento, porque o mestre dele acabava de alguns dias morrer e eles estavam sendo um pouco perseguidos, porque muitos queriam matá-lo, porque havia uns que não acreditaram nas palavras do nosso Senhor. Deus, aleluia. E o Senhor, nesta noite, eu creio que Ele vai falar conosco através desse texto. Eu confesso para os irmãos que estão compreendendo, mas que o Senhor possa vir nos abençoar. A palavra de Deus diz que os discípulos iam ao caminho. Quando eles iam ao caminho, Jesus fala com eles e pergunta: por que estáis tristes? Que palavras são essas que trocai entre vós? Jesus começa a indagar eles: por que estáis tristes? Eu entendo que Jesus Cristo não gosta de ver ninguém triste, não gosta de ver você triste, não gosta de ver você cabisbaixo, porque o Deus que eu sirvo é aquele que transforma a tristeza em alegria. Aleluia. Porque Ele é seu rei, Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. A Bíblia diz, lá em Neemias capítulo 2, que Neemias foi se apresentar diante do rei e Neemias estava muito triste. E Neemias temeu, porque estava triste, se apresentar diante do rei. Então, nesta noite, eu digo para você, se nesta noite você chegou triste aqui, nós temos um rei maior que Assuero, que pode te fazer muito feliz aqui nesta noite. O Deus que eu sirvo, se você crê nesta palavra que eu vou pregar nesta noite, você vai sair daqui alegre. Porque tem muitos crentes que eu vejo que não chega triste na igreja, chega a ser uma própria tristeza, mas que nesta noite vai se transformar em alegria em nome de Jesus. Glória seja dada no nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando eles falam para Jesus, Jesus diz, começa a ensinar a eles o que a respeito do que havia de acontecer, o que tinha acontecido. Jesus às vezes faz planos para a nossa vida, nos chama, nos tira do mundo. Jesus nos coloca aqui e dá uma missão para nós. Às vezes, quando algo parece que está dando errado, que não vai tudo bem, nós ficamos tristes, cabisbaixos, não queremos mais acreditar nas promessas que Deus fez na nossa vida. Começamos a pensar: será que foi Deus mesmo que falou? Será que o Senhor mesmo que me chamou? Eu vou desistir, eu vou parar? Eu vejo que os discípulos estavam assim desta forma. Mas de repente, Jesus Cristo aparece a eles. Jesus Cristo começa a ensinar. Às vezes Deus está no nosso lado, Deus está falando conosco, e nós não percebemos que Jesus está ao nosso lado. O nosso Deus às vezes fala de maneira que não compreendemos. Às vezes esperamos que Deus coloque um profeta e coloque a mão sobre a nossa cabeça e entregue o recado de Deus. Mas às vezes Deus fala através de você do hino da harpa. Às vezes Deus fala através de um hino, do louvor, do conjunto louva. Deus às vezes fala através da palavra, da pregação. Mas esperamos que Deus às vezes fale conosco de uma maneira que seja muito vista, que Deus se declare, se revele de uma maneira tremenda. Mas às vezes Deus trabalha diferente. Porque Deus não trabalha da maneira que nós queremos. Ele trabalha da maneira que Ele quer. Aleluia. E o plano de Deus na nossa vida, não importa quem tente impedir. O homem pode tentar parar, impedir, de qualquer forma. Mas quando o Senhor quiser operar na sua vida, se o homem ficar na frente, Deus tira do meio. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que pode fazer todas as coisas. O Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. O Deus que eu sirvo é aquele que pode salvar toda a sua família. Pode estar desenganando, dizendo que não vai ser salva, dizendo que não tem jeito, dizendo que você não pode ser curada, dizendo que você não pode conseguir. Mas o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível, é o Deus que faz, o Deus que opera, o Deus que tem todo o poder. E isso é motivo de dar glórias a Deus. Aleluia. Às vezes nós chegamos para o irmão e dizemos assim: ei, Deus pode fazer da sua vida, Deus pode operar, mas às vezes não cremos como é conosco. Às vezes, quando acontecem situações difíceis na nossa vida, queremos parar, retroceder, achamos que Deus não é na nossa vida. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu estou pregando aqui nesta noite, às vezes Ele trabalha no silêncio.
Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia nos conta que antes desse fato aconteça, Deus se revela às mulheres. Deus se revela a Maria Madalena e as outras que foram ao sepulcro, mas não creram. Os homens não creram porque as mulheres naquela época não tinham valor, eram menosprezadas, as mulheres não eram bem vistas. Jesus chega para elas e diz: por que choras? Por que choras? Elas pensando que Jesus é um hortelã que tinha ou carregado o corpo de Jesus, elas não o conheceram. E Jesus disse: Maria. Aí Maria reconhece. Jesus pergunta a ela: por que choras? Quando ela diz Raboni, Jesus diz assim para ela: Maria, não me detenhas. Sabe por que Jesus disse não me detenhas? Nenhum momento a Bíblia diz que Maria tentou segurar Jesus e tentou impedir que ele saísse. Mas é porque Jesus estava quebrantado diante de Maria. Maria estava chorando. Jesus pergunta: por que choras? Maria estava chorando. Jesus continuou chorando. Jesus disse: por que choras? Eu quero dizer para você, enquanto você chora, eu creio em Deus, que Ele, enquanto você chora, Ele está do teu lado. E Ele não vai sair enquanto você não terminar de reconhecer que Ele é Deus, que Ele está ao teu lado. Deus nunca vai te desamparar. O Deus que eu sigo é o Deus de poder, o Deus que consola, o Deus que nunca nos abandona. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero dizer para você que chegou aqui nesta noite, triste, cabisbaixo, eu quero dizer para você que o Senhor, esse mesmo que eu estou pregando aqui nesta noite, que veio aqui nesta terra, morreu por mim e por você, para nos dar direito à salvação, esse mesmo Senhor vai vir buscar a igreja. E neste mundo a gente pode passar por tribulações, por prova, mas nosso Deus, Ele vai nos arrebatar para o céu de glória, onde lá não vai ter tristeza, não vai ter sofrimento. Isso é o motivo de realmente estarmos aqui felizes, alegres, não importando com as tribulações, com as provas, porque o Deus que eu sirvo é um Deus de milagres. Glória seja dada ao nome do Senhor. É um Deus que nos prometeu vir buscar a igreja. E se Ele prometeu, Ele vai vir nos buscar. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Ele, não cumpriria? Diria Ele, não faria? Deus, nesta noite, Ele quer falar para você que todas as promessas que Ele fez na sua vida, Ele vai cumprir. O Senhor apareceu aos discípulos, o Senhor renovou todas as promessas, o Senhor encheu-nos do Espírito Santo, Deus os capacitou para fazer a obra, mas Ele disse: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Tem momentos que o Senhor não quer que nós façamos algo, Ele nos ensina, Ele vai nos preparar, Deus vai trabalhar a nossa vida, e vai nos encher. Temos que ter calma, porque não é de uma vez que nós conseguimos, que Deus nos usa, não é de uma vez que Deus sempre ensina, porque Deus, Ele é um ótimo professor, Ele chama os incapacitados para capacitar. Aleluia. E neste momento eu quero começar, não posso deixar nossos amigos do Evangelho de lado, não posso deixar de fazer um convite. Eu quero dizer para você que está escutando esta palavra nesta noite, que o Senhor, Ele quer te salvar. A vontade de Deus é que todos se salvem. Mas existe uma coisa, temos que praticar a palavra do Senhor. Temos que seguir a palavra do Senhor. O Senhor te chama nesta tarde, nesta noite. O Senhor quer que você dê o primeiro passo. Como assim, pregador? O Senhor precisa que você tome uma atitude para que Ele possa operar na sua vida. Assim, não só para os descrentes, não. Assim para os crentes também. Se nós confiarmos no Senhor e ficarmos na posição que Deus nos colocou, Ele vai agir na nossa vida. Eu vejo na mulher do fluxo de sangue, eu admiro ela, porque ela, ouvindo falar de Jesus, ela rompeu a multidão,
tocou na veste de Jesus porque ela creu que se tão somente tocasse nas orlas de Jesus, ela seria curada. E nesta noite o Senhor quer que você tenha o primeiro passo. Então escolha decisão para Jesus Cristo nesta noite. Levanta a sua mão e deixa que Deus opere na sua vida. Pode dizer para você, esse jovem não tem mais jeito, esse jovem aí não dá para ser crente, não serve. Mas Jesus disse assim: venha como estás, porque eu sou aquele Deus que transforma, que liberta, que salva. Aleluia. Aquilo que não pode ser feito pelo homem, Deus faz. Por isso que eu digo nesta noite: venha para Jesus. Escute esta palavra. O cego Bartimeu, ele ouviu a palavra. Ele não ouviu Jesus porque ele era cego, mas ele creu. E se tão somente começasse a clamar, se ele começasse a chamar por Jesus Cristo, ele poderia resolver a causa dele. E o Senhor perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E o Senhor pergunta para você nesta noite: o que queres que eu te faça? Quer que eu transforme a sua vida? Quer que eu te liberte? Quer que eu te leve para o céu? Então comece a clamar Jesus Cristo de Nazaré nesta noite. Comece a chamar por Jesus Cristo, porque Ele está aqui e Ele quer operar na sua vida. Deus é um Deus misericordioso. Se não fosse a misericórdia de Deus, o que seríamos de nós? Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, mas venha para Jesus Cristo e creia que Ele pode mudar a sua vida. Venha em nome de Jesus. E nesta oportunidade eu quero agradecer em nome de Jesus. Vou passar a oportunidade para o irmão que não está dirigindo tudo. Obrigado pela sua oportunidade. É isso aí, pessoal. Uma palavra ótima. Dá para meditar um pouco, sem medo. Então, é isso aí. Obrigado pela sua atenção. E que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Esse foi mais um vídeo do Lord Brother. Meu gratidão.